A fim de ouvir a palavra do Senhor? Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15. Diz o texto da palavra de Deus: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Amém? Amém? Na versão da Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, esse versículo diz: Diga ao povo para que marche. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos mais uma vez, ó Deus, pedir as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Te pedir, ó Deus, as bênçãos sobre os nossos corações. Estamos aqui, Deus, nesta manhã, para, Deus, receber também a Tua palavra, para nos alimentarmos dela, para, Deus, nos fortalecermos, ó Deus, com aquilo que vem dos céus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, nesta hora, que o Senhor venha fortalecer os nossos corações, a nossa vida, a nossa fé. Que, Deus, nesta manhã nós possamos nos encher, ó Deus, do Teu Espírito Santo, da Tua presença, que possamos, ó Deus, receber tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tem, ó Deus, nos dado, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem, Senhor, ó Deus, a nosso respeito, que a gente possa, Senhor, receber e entender, e que possamos sair daqui, Deus, nesta manhã, transformados, renovados, ó Pai, para a glória do Teu nome. Assim, Deus, nós te pedimos, Senhor, que Pai amado, o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito esteja, Senhor, ligados ao Teu trono agora, Senhor. Que nada, Deus, venha atrapalhar o entendimento da Tua palavra. E que o Senhor venha tirar, Deus, toda a frieza, todo o desânimo, Senhor, toda a apatia do nosso coração. Se, Deus, nosso coração estiver assim, que o Senhor venha, Deus, nos transbordar da alegria e da presença do Senhor. Assim, Deus, nós oramos nesta hora e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O versículo aqui que nós lemos, de Êxodo capítulo 14, 15, é um texto que antecede um dos maiores acontecimentos, um dos acontecimentos mais assombrosos da história da humanidade em todos os tempos. E eu fico feliz porque não havia combinado nada com o pessoal do louvor e eles cantaram uma música que tem a ver com o que nós vamos falar hoje, com o texto que nós vamos pregar. E também já cantamos alguma coisa que nós vamos pregar domingo próximo também. Então, eu entendo que o Senhor já está nos preparando, o Senhor está nos direcionando para a palavra dEle. E esse versículo relata que se passou momentos antes de um grande milagre acontecer. A saída dos israelitas lá do Egito, do cativeiro do Egito, foi uma operação, na verdade, de grandes sinais e milagres do Senhor. O povo de Deus, os filhos de Israel, estavam escravos lá no Egito, por um período de 400 anos, quando o Senhor levantou Moisés para que fosse o líder dessa libertação. Se você ler ali Êxodo, você vai entender isso. E esse livramento que tirou os israelitas do Egito, sob esta orientação, sob esta liderança de Moisés, foi semelhante tanto quanto ao livramento que a igreja teve do mundo, para fora do mundo, ou seja, para fora do contexto de pecado, para fora do contexto de uma vida escravizada, para fora do contexto de uma vida sem Deus, para fora de um contexto de uma vida sem propósito. O livramento dos israelitas do Egito é comparado com o livramento dos crentes hoje. Esse êxodo, ou seja, essa partida, porque êxodo significa partida, significa saída, é um modelo da nossa redenção. E dele podemos tirar inúmeras lições para o nosso dia a dia. Não pense que só porque uma coisa aconteceu há muitos e muitos anos atrás, para um povo totalmente diferente de nós, não tem nada a ver conosco, não. Nós podemos tirar inúmeras lições para o nosso dia a dia. A história do Êxodo, contada no livro de Êxodo, nos serve como um modelo para nós entendermos melhor a nossa redenção, a nossa salvação que aconteceu lá na cruz do Calvário.
Você deve saber que, amados, na construção de um grande edifício, de qualquer grande obra, tem que haver uma planta, tem que haver ali um esquema, tem que haver ali um desenho. Também somos sabedores que a nossa salvação foi planejada, a nossa salvação foi arquitetada pelo Senhor, antes da fundação do mundo, como está lá na epístola de Paulo aos Efésios, está lá toda a questão de Deus arquitetar a nossa salvação. Então, como eu disse, o modelo dessa salvação planejada, dessa salvação arquitetada por Deus, encontra-se neste livro de Êxodo. O Êxodo é a representação histórica da graça divina na redenção do homem. O Êxodo tipifica em tudo a nossa salvação. O Êxodo tipifica em tudo a nossa redenção. E a história do Êxodo se repete em toda a alma que busca libertar-se da influência envolvente que o mundo exerce sobre nós. Essa influência que nos debilita, essa influência que nos enfraquece moralmente e que nos enfraquece espiritualmente. Não devemos ter dúvidas de que as coisas que aconteceram foram escritas para a nossa exortação, para o nosso conhecimento, para a nossa admoestação. Para nos ensinar. As coisas que foram escritas e que estão no livro de Êxodo servem para isso, para nos ensinar. E quando nós estudamos o Êxodo, nós estudamos a fim de conhecermos os meios que Deus usa para libertar o pecador, de conhecermos os seus propósitos misericordiosos quando Ele vem nos socorrer. Dessa forma, o significado pleno da descrição de Israel no Êxodo pode ser aplicado à igreja de Jesus Cristo, pode ser aplicado a mim e pode ser aplicado a você, pode ser aplicado a nós como igreja. O momento que vivemos como igreja no mundo é tão significativo quanto a saída de Israel do Egito. Existe um paralelo profético entre a igreja e Israel, embora cada um no seu tempo separado, no seu tempo adequado, cada qual no seu tempo. Então Deus libertou o povo para que com ele fosse firmada uma aliança, nós sabemos disso. Deus resgatou o povo para que eles pudessem ter um relacionamento com ele. O Deus Santo com o povo de Israel. Deus livrou o povo para restabelecer a sua morada com o homem, com o ser humano. Deus resgatou de uma forma poderosa, Deus revelou-se de uma forma grandiosa, e Deus manifestou com descendência graciosa ao habitar no meio do povo pecador, simbolicamente através do tabernáculo, como a gente pode ver depois, na saída do povo, lá no deserto, o tabernáculo, ele simbolicamente estava ali, habitando com aquele povo, porque o Deus estabeleceu ali um relacionamento com o povo. E aqui no texto que nós lemos, Israel tinha saído de um lugar que estava escravizado pelos egípcios. Se você ainda não leu Êxodo, se você não conhece, você deveria ler para entender. Eles tinham saído para regressar para a sua terra, para Canaã. Estava sendo perseguido pelos exércitos de Faraó, que era o rei do Egito, e eles se viram barrados pelo Mar Vermelho. Esse que é o pano de fundo para esse texto que nós lemos. O povo havia sido liberto, Faraó havia concedido a liberdade que eles saíssem, mas depois o Faraó se arrependeu, mandou os exércitos perseguirem para matar o povo, e o povo estava indo, fugindo lá do Egito, e estava num lugar que tinha montanhas por todos os lados, e atrás vinha o exército, e na frente estava o Mar Vermelho. Então a caminhada da liberdade, ela foi interrompida bruscamente. O povo de Israel, quando partiu do Egito em busca da liberdade, ficou ali encurralado naquele determinado lugar do percurso, sem ter como prosseguir, se viu diante de um cenário assombroso. De um lado, ou por trás, os exércitos egípcios, os exércitos de Faraó, ameaçavam matá-los e estavam se aproximando cada vez mais. Mas na frente, do outro lado, a imensidão do Mar Vermelho não deixava que eles avançassem. E eles falaram, e agora?
o que nós vamos fazer? Deus então deu uma ordem para Moisés. Moisés foi clamar, e agora o que nós vamos fazer? Ele falou assim, por que você está clamando a mim? Deus deu uma ordem a Moisés e para aquele povo que também deve nortear, amados. Deve nortear também a nossa vida cristã. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus deu essa ordem para Moisés e deu a ordem para o povo. Uma ordem que deve também nortear a nossa vida cristã. Toda a nossa vida espiritual. Deus ordenou aquele povo e continua a ordenar a cada um de nós. A ordem é para que nós marchemos. Amém? A ordem é para que nós sigamos avante. A ordem é para que nós continuemos a marchar. A ordem é para que nós não fiquemos estacionados. A ordem é para que nós sigamos adiante. E não poucas as vezes vivemos como este povo, nesse espaço de tempo que havia sido liberto do domínio de Faraó, mas estava estacionado sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E quando se está assim, ou seja, quando estamos salvos, quando estamos redimidos, libertos pela graça de Jesus Cristo, mas nós não temos propósitos bem claros e definidos na nossa vida cristã, não temos um direcionamento para a nossa vida espiritual, quando apenas somos salvos, mas nós não vamos a lugar algum, quando temos uma vida sem graça, uma vida que parece não ter tanto sentido como deveria ter, quando nós não temos uma caminhada a fazer, quando olhamos para as dificuldades e achamos que não há uma solução, quando estamos estacionados, quando estamos estagnados, nós começamos a duvidar do sentido da nossa salvação, começamos a duvidar da eficácia da salvação que foi efetuada em nossas vidas. Então nós paramos e continuamos e começamos a questionar, como aqueles que questionaram lá no deserto, naquele momento, falando assim que era melhor a gente voltar, porque era melhor a gente continuar como escravos dos egípcios, do que vir para cá e morrer. Pensaram em voltar atrás, pensaram em continuar a ser escravos, pensaram em continuar querendo ser oprimidos. Eu sei, amados, que em muitas circunstâncias da vida, nós somos colocados diante desta situação, que nos deixa sem saída, que nos deixa sem escape, que nos deixa sem caminho a percorrer, sem esperança do ponto de vista humano. Mesmo diante das impossibilidades, nós precisamos continuar a nossa jornada rompendo em fé. Precisamos continuar a nossa jornada. Se tivermos que romper em fé, nós temos que romper em fé. E se Deus te deu uma direção, amados, se Deus te deu uma direção, dê o primeiro passo. Se Deus te deu uma direção, comece a caminhar. Se Deus te deu uma direção, comece a percorrer este caminho. Se Deus te der uma direção, caminhe. Se Deus te deu uma direção, siga avante. Deus dará uma solução, mesmo que o seu raciocínio humano não tenha encontrado uma forma de você avançar, mas você vai avançar porque Deus já falou para você. Siga avante, siga adiante, marche. Deus é o nosso Salvador, Deus é o nosso Senhor, mas Ele é o nosso parceiro também, amados. Ele trabalha em parceria conosco. Precisamos cooperar para que Ele realize o que é humanamente impossível em nossas vidas, do ponto de vista humano. O Senhor não precisa da força do nosso braço, mas da firmeza da nossa fé e da disposição de nós fazermos aquilo que Ele nos ordena. Somente precisamos disso, amados. Não precisamos da força do nosso braço, mas precisamos da firmeza da nossa fé, da disposição em fazer aquilo que Ele nos prometeu e aquilo que Ele falou que iria fazer, daquilo que Ele nos ordena a fazer. Nós precisamos ter essa condição. Deus é parceiro conosco nessas coisas, mas precisamos romper em fé. Se Ele fala para ir, nós precisamos ir. Marchar, amados, também não significa fazer as coisas por impulso. Significa seguir adiante com a nossa fé. Significa seguir adiante sem dar crédito ao desânimo. Significa seguir adiante sem dar crédito aos obstáculos, sem olhar para trás.
indo sempre na direção das inúmeras promessas que Deus já nos fez. E esta marcha pressupõe um ritmo e pressupõe uma constância, e é desta forma que Deus espera que a gente se comporte. Essa é a maneira como Deus espera que eu, que você se comporte, quando a gente tem um objetivo. Então não perca tempo no caminho com reclamações, não perca tempo no caminho com murmurações, com questionamentos, com dúvidas, com questionamentos e com atitudes infantis. A palavra de Deus do Senhor hoje é para você, que você marche. Se nós marchamos confiantes no que Deus nos garantiu, nós veremos o impossível se tornar possível e chegarmos ao lugar onde Ele nos prometeu. Os filhos de Israel não foram destruídos pelo exército de Faraó, porque depois de estar estacionados, sem saber aonde ir, sem saber o que fazer. Pense se fosse você. Se você estivesse lá no poço, se você fosse integrante daquele povo, estava fugindo de um exército poderoso, você não é treinado para isso, você não é guerreiro, você era um escravo, e você está fugindo, e tem um mar vermelho intransponível na sua frente, não tem outro lugar para escapar, e atrás vem um exército poderoso querendo matar você. Pense se fosse você. Você não pensaria em escapar nadando, porque você não ia conseguir. Eles apenas confiaram em Deus, se dispuseram a fazer o que o Senhor tinha ordenado que eles fizessem. Marcharam, seguiram adiante, prosseguiram, puseram-se a caminho, seguiram em frente. E viram o milagre de Deus, e viram as coisas maravilhosas que o Senhor pode fazer, as coisas grandiosas que o Senhor pode operar, quando alguém se dispõe a crer, quando alguém se dispõe a confiar nele, quando alguém tem ousadia de confiar nele. Nós precisamos, amados, ter ousadia de confiar em Deus. Nós precisamos ter a ousadia de confiar no Senhor. Ousadia sim, pois os exércitos estavam se aproximando cada vez mais, e pela frente havia aquele mar intransponível, humanamente falando. Então, a palavra para nós hoje, eu gostaria que você saísse daqui pensando nisso. A palavra de Deus para você hoje é marche. Amém? Você quer ver o milagre de Deus na sua vida? Então marche. Você quer ver o quanto Deus pode fazer na sua vida? Então siga adiante. Você quer ver quão grandes feitos o Senhor pode fazer? Então sempre caminhe para frente. Você quer ver ter uma vida de conquistas? Você quer ter uma vida de grandes vitórias? Então siga avante. Você quer que o Senhor te direcione, que o Senhor te mostre o caminho? Então marche. Mas está na hora, amados, como diz aí as pessoas, de subir o sarrafo. Marchar significa um pouco além do que seguir adiante, de que seguir avante, de que pôr-se a caminho, de que partir. A palavra marchar, ali na língua original, no hebraico, ela pode significar também arrancar. Arrancar. Na verdade, Deus quer que sejamos arrancados de uma vida sem grandes propósitos. Deus quer que nós sejamos arrancados de uma vida cristã sem frutos, de uma vida cristã estacionária, de uma vida cristã passiva, de uma vida cristã monótona. E você diz assim, marchar para quê? Talvez essa seja a pergunta que você tenha na sua mente nesse momento. Marchar para quê? Quando o Senhor vocacionou Moisés para que ele fosse até Faraó, conversar com Faraó, a fim de que ele pedisse para que o Faraó deixasse o povo ir, Deus ordenou que Moisés argumentasse de 3 maneiras, fizesse 3 argumentos para Faraó. E o primeiro dos argumentos, era para que a nação de Israel saísse do Egito para celebrar uma festa no deserto. Lá no versículo Êxodo 5:1, Êxodo 5:1, depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E essa expressão literalmente significa fazer uma peregrinação religiosa. É uma referência bastante clara do grande evento lá religioso no Sinai,
Porque foi no Sinai, o povo ali ficou por cerca de 11 meses ao pé do Monte Sinai, onde Deus proferiu os mandamentos e outorgou a sua lei. Foi nessa peregrinação religiosa que Israel recebeu a aliança e fez aliança com o Senhor. Esta aliança consistia em que o povo tivesse uma relação íntima com Deus. O Senhor dissera que seria o Deus de Israel e Israel seria o povo dele. O Senhor prometeu a Israel algumas coisas que deviam estar condicionadas à obediência, e essas promessas feitas à nação de Israel têm um cumprimento cabal hoje na igreja de Jesus Cristo. O Israel de Deus somos nós. Em 1 Pedro 2, 9 e 10, a palavra de Deus nos diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso não é para Israel, isso é para a igreja. Essa questão é para mim e é para você. Irmãos, nós temos que seguir adiante, nós precisamos marchar, ou seja, nós temos que ser arrancados de uma posição passiva, de uma posição estacionária, para assumirmos esta posição em Cristo Jesus, de anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos raça eleita, isso é, fomos eleitos para compartilharmos da vida de Cristo em nós. E nós que nascemos de novo, que somos filhos de Deus, somos, por assim dizer, uma nova raça, destinados a morar nessa pátria celestial. Somos sacerdócio real, somos sacerdotes que pertencem à família real, que pertencem à família de Deus. Nós que somos os verdadeiros crentes, reinamos em vida e somos sacerdotes, temos essa dedicação suprema a atingir, a dedicação da nossa própria vida a Deus. Não servimos apenas no templo, a morada, a habitação de Deus é em nós hoje, e nessa qualidade é necessário, é muito necessário que sejamos santos, amados. Para cumprirmos tudo isso, precisamos que nós sejamos santos, tenhamos uma vida de santidade. A santificação é o meio que nós temos para o nosso bem-estar espiritual, nunca se esqueça disso. É por isso que a palavra de Deus diz que nós somos uma nação santa. A igreja tem que ser uma nação santa. A nossa marcha, o arrancar de Deus, quer que nós tomemos posse pela fé de uma vida que não tenha propósito, mas agora que tenha propósitos, e que consiste muito também em entender e viver a vida de santidade, entender esse propósito de Deus na nossa vida, uma vida de santidade. Eu nunca vou deixar de falar aqui que nós precisamos ter essa perspectiva na nossa vida de viver uma vida de santidade, porque nós somos, como assim a palavra de Deus diz, uma nação santa? Porque somos santos. Deus nos chamou para sermos santos. Deus nos chamou para sermos separados das coisas do mundo, separados dos vícios, separados das corrupções, separados da maldade, separados das coisas más. Ele nos chamou para nós sermos santos e separados para Ele. E ser separado para Deus é ser povo de propriedade exclusiva. Significa, em outras palavras, um povo que Deus pode tocar, Deus pode possuir, só Deus deve ter a posse, só Deus deve ter direitos exclusivos. Quando marchamos, quando nós seguimos adiante, estamos nos entregando para que o Senhor seja o nosso dono, seja o dono da nossa vida. Tudo em nosso ser deve pertencer a Deus. Sermos santos como Ele é. Ninguém mais terá direito sobre nós. Ninguém mais terá posse sobre nós, sobre a nossa vida. Porque nós estamos sendo uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E tal qual aquele povo ali de Israel, ali no Sinai, recebeu a lei, firmou uma aliança com o Senhor para ser o povo de Deus, o povo que iria mostrar a glória de Deus entre as nações, porque o próprio Deus habitaria no meio delas. Assim também nós podemos declarar as virtudes deste Deus Santo. Eu gostaria que você pensasse nisso, que você na sua vida declarasse as virtudes do Deus que é santo.
através da sua vida, através da sua fala, através dos seus gestos, através da sua conduta, através dos seus posicionamentos, que você pudesse anunciar as grandezas do Deus de amor, do Deus de graça, do Deus de misericórdia, que você pregasse a palavra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que você proclamasse as virtudes desse Deus que é santo, desse Deus que quer salvar, desse Deus que quer se apoderar. Quando Deus te chama para marchar, Ele te chama porque você saiu das trevas do pecado. Você saiu das trevas do pecado, amém? Você saiu da imundície do pecado, das trevas do pecado, agora Ele te chama para você marchar. Mas isso não é tudo, Ele quer que você conte para as outras pessoas que Ele transformou você. Que Ele tirou lá daquele lugar que você estava, que agora você tem uma vida, você vivia na escuridão, agora você vive na luz do Senhor. E o Senhor quer que a igreja tenha como propósito fazer aquilo que o povo de Israel não cumpriu, porque o povo de Israel falhou no cumprimento dessas coisas, desse propósito de anunciar os feitos admiráveis de Deus. Se você for estudar a história de Israel, você vai ver que eles falharam imensamente neste propósito de anunciar os feitos admiráveis de Deus. Agora somos nós, o Israel de Deus, que é a igreja, nós temos que anunciar isso, proclamar essas virtudes de Deus, e através da pregação, através das nossas vidas dedicadas ao Senhor, anunciar o poder, a santidade, a glória, os milagres, as grandezas, os benefícios, a justiça e todas as qualidades de Deus. Está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Este era o primeiro argumento que Moisés dirigiu a Faraó. Deixe que eles saiam para anunciar, para conhecer e anunciar a vida, a salvação, as grandes coisas, as coisas maravilhosas que esse Deus pode fazer. O segundo argumento que o Senhor instruiu a Moisés para falar a Faraó, a fim de que ele deixasse Israel ir, era para que eles oferecessem sacrifícios ao Senhor. Oferecessem sacrifícios. Lá no capítulo 5, versículo 3, eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, agora permite-nos caminhar a 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá, Ele com as pragas ou com a espada. Permite-nos caminhar até 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios. Eu já falei isso aqui recentemente, algumas pregações atrás, que nós não estamos livres de oferecer sacrifícios, não aqueles sacrifícios de sangue, não aqueles sacrifícios de animais, aqueles sacrifícios cruentos, mas isso já passou. Mas nós temos e devemos oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Eu falei que era com o nosso próprio corpo vivo, está lá em Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. É oferecer o próprio corpo vivo, e que isso é em termos práticos, eu já falei sobre isso aqui. João Crisóstomo, que foi um dos pais da igreja, ele nos dá uma belíssima resposta acerca disso. Ele diz assim, que os olhos não contemplem o mal, e isso importa em sacrifício. Que a língua não profira nenhuma vileza, e isso será uma oferta. Que as mãos não operem o que é pecaminoso, e isso equivale a um holocausto. Mais do que isto, devemos nos esforçar arduamente em favor do bem. As mãos dando esmolas, a boca bendizendo aqueles que nos amaldiçoam, e os ouvidos prontos a dar atenção a Deus. Nós temos, amados, nós temos esse acesso superior a Deus, e nós podemos oferecer esse sacrifício espiritual a Deus com o nosso próprio corpo, com o louvor da vida e dos lábios. Hebreus 13, 15 e 16,
Hebreus 13, 15, depois do versículo 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, de beneficiar as pessoas, de beneficiar aqueles que estão próximos. Também lá em Filipenses 4, 18, Paulo vai dizer: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável ao Senhor. Então, o sustento da obra do Senhor é outro sacrifício espiritual que nós podemos oferecer a Deus. Deus sente assim um aroma suave, Deus sente um aroma gostoso, quando o povo de Deus oferece os seus bens para sustentar missionários, evangelistas, para sustentar a obra do Senhor. Isso é como um sacrifício agradável a Ele. Nós experimentamos isso quando nós fazemos essas coisas, esses sacrifícios espirituais. Deus se agrada com tais sacrifícios. Diante de Deus nunca vão perder o seu valor. E a terceira coisa, o terceiro argumento que Moisés utilizou para que Faraó deixasse o povo ir, era para que o povo servisse a Deus. Lá em Êxodo capítulo 8, em versículo 1, e em diversos outros textos, esse é só um deles, quando Moisés argumentava com o Faraó, disse assim: o Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir para que me preste culto. Na revista e atualizada diz: para que me sirva, para que me sirva. Creio, amados, que este é o resumo de tudo. Esse é o resumo de tudo. Nós somos arrancados de uma posição estacionária, nós somos tirados de uma posição que estamos parados, sem ter propósito, sem saber para onde ir, para que nós possamos servir a Deus. Servir a Deus. Quantos querem servir a Deus? Quantos aqui querem servir a Deus? Então você precisa marchar. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para servi-los. Ele nos chamou para nós sermos servos. Quando somos desafiados a marchar, estamos sendo vocacionados para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E servir um único Deus que realmente existe é uma das maiores alegrias, é uma das maiores bem-aventuranças que nós podemos ter. É um privilégio gratificante. Muitas coisas nós poderíamos falar sobre serviço cristão, mas o tempo não nos deixa. Mas a gente precisa, amados, ter essa consciência de que nós somos vocacionados por Deus e Deus nos tirou daquele lugar que nós estávamos, não para que não vivêssemos uma vida sem propósito, mas para que a gente andássemos, para que nós marchássemos, para que nós seguíssemos adiante, para que nós pudéssemos servir ao Senhor. Todo crente é chamado para servir a Deus. Você é chamado para servir a Deus. Isso é uma parte integrante, isso é uma parte indissolúvel da vida cristã, de uma pessoa que foi salva. Servir a Deus não é apenas causado por um título, um cargo que uma pessoa pode ter na igreja. Não precisa disso. Você não precisa disso, de um cargo, ou de um ministério, ou de um título. Para servir a Deus, você precisa conhecer a Deus. E a Bíblia revela quem Deus é e como você pode servir. Então, amados, você pode servir a Deus de inúmeras maneiras, mas você precisa conhecer a Deus, e você conhecendo a Deus, para conhecer a Deus, você tem que ler a palavra, você tem que conhecer aquilo que Deus quer que você sirva, e para você conhecer melhor a Deus, a Bíblia é um instrumento que você tem para fazer isso. A Bíblia diz que Deus nos criou para o louvor, e quando nós louvamos a Deus, nós estamos servindo a Deus. Orar também é muito importante, porque Ele ajuda a ficar pronto para servir a Deus. E abrindo um parênteses aqui, amados, eu estou vindo todos os dias, de segunda a sexta-feira,
Antes de ir para o serviço, eu passo aqui na sala de oração, fico uns 30, 35, 40, 45 minutos orando. E se você quer ser meu companheiro ou minha companheira de oração, então venha, né, ficar esses minutos comigo. Eu tenho vindo todos os dias, de segunda a sexta, depois quando dá umas 10 para as 8, eu vou trabalhar, mas eu venho aqui, coloco a minha vida, coloco a igreja, coloco todos os problemas, todas as aflições, coloco a vida de cada um diante de Deus. Então venha também, se você puder, né, venha orar, como diz o jovem, cola aí, venha orar conosco. Então orar é isso, quando você ora, você está ficando pronto para servir a Deus, ler a palavra de Deus, e tantas outras coisas, amados. Eu gostaria de finalizar dizendo que a igreja também é muito importante, porque une as pessoas para que elas cresçam e sirvam a Deus da melhor maneira possível. Servir os irmãos da igreja é servir a Deus, porque Deus ama a igreja. Então procure, amado, se envolver na vida da igreja. Procure se envolver na vida das coisas da igreja, irmãos. Tem irmãos que vêm aos cultos, mas não se envolve praticamente com nada das coisas da igreja. Então se envolva, sirva a Deus se envolvendo com as coisas da igreja. Sirva a Deus, procure envolver-se na vida diária da igreja, oferecendo os talentos que você tem, oferecendo as capacidades que você tem, oferecendo os talentos, oferecendo o seu tempo, oferecendo para Deus, com ou sem título, com ou sem cargo, com ou sem ministério. Sirva a Deus. Você pode fazer muita coisa pela igreja, servir os outros com ações, com atitudes, e quando você faz isso, você está servindo a Deus com o seu coração. Em quantas coisas poderíamos servir a Deus? Em quantas áreas, talvez, nós poderíamos servir a Deus? De quantas maneiras poderíamos servir a Deus? Imagine aí se você usasse todos os seus dons, toda a sua capacidade, todos os seus talentos, toda a sua energia, toda a sua saúde, toda a sua inteligência para servir a Deus. Mas para servirmos a Deus, precisamos atravessar o mar. E para atravessar o mar, precisamos marchar. Precisamos seguir adiante. Não temendo o exército inimigo que vem atrás de nós, mas crendo no poder e no milagre que Deus tem para fazer o mar se abrir à nossa frente. Precisamos andar em fé, precisamos romper em fé. Fé e ação sempre andam juntas. Precisamos crer que o mar vai se abrir, mas precisamos marchar para que a gente possa chegar até ele e que Deus possa fazer um milagre.